Na área internacional, o presidente dos Estados Unidos ameaça novamente usar as Forças Armadas para conseguir anexar a ilha da Groenlândia. Acompanhe com o Carlos Martins. O presidente americano Donald Trump disse que vai tentar concretizar de uma forma ou de outra seu objetivo de que o território dinamarquês da Groenlândia se torne parte dos Estados Unidos. O republicano afirmou: gostaria de fazer um acordo do jeito fácil, mas se não fizermos assim, vamos fazer do jeito difícil. Aliás, eu também sou fã da Dinamarca. Tenho que dizer que eles têm sido muito gentis comigo. Para Trump, o controle da ilha rica em minerais é crucial para a segurança dos Estados Unidos devido ao aumento da atividade militar russa e chinesa no Ártico. O presidente alega que os Estados Unidos não vão permitir que a Rússia ou a China ocupem a Groenlândia. E é o que vai acontecer se os americanos não fizerem isso. Sem descartar a opção militar, a Casa Branca destacou que Trump considera ativamente comprar a ilha, mas não informou como essa transação aconteceria. Em uma entrevista ao jornal The New York Times, o presidente disse saber que talvez tenha que escolher entre preservar a integridade da OTAN e o controle do território dinamarquês. Já a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, advertiu que um ataque americano ao seu país significaria o fim de tudo, referindo-se à OTAN e à aliança entre os dois países. Nós vamos seguir nesse assunto e em outros a partir das ações do Donald Trump, porque estamos recebendo aqui no Jornal da Manhã o professor de Relações Internacionais Alexandre Coelho. Professor, sábado passado a gente acompanhava a prisão do Maduro no ataque americano, retirando o ditador da Venezuela. Nessa semana, a gente teve desdobramentos, mas eu queria focar primeiro nesse assunto Groenlândia. Esse cenário que o Donald Trump desenha, até com a possibilidade de comprar ou dar dinheiro para os habitantes que já dizem que não querem ser americanos, eles querem se manter ali no seu ponto. Tem também a Dinamarca, que seria afetada diretamente. O que é que significa essa ação, esse expansionismo do Donald Trump? E isso implodiria a OTAN, professor? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Bom, meu caro, com certeza implodiria a OTAN, né? Se a gente puder começar aí pelo final da sua pergunta, essa rachadura, digamos assim, fissura na aliança transatlântica envolvendo a OTAN, ela começou já desde o ano passado, quando o Trump se reuniu ali com o Zelensky em fevereiro ainda de 2025 e praticamente ameaçou o Zelensky de que ele não teria ali os Estados Unidos mais como aliado caso ele não cedesse aos pedidos de Putin à época, né? E assim ainda continua até hoje com relação à Ucrânia, né? Portanto, desde então a União Europeia já percebeu que a relação com os Estados Unidos mudou totalmente, né? Inclusive o Stephen Walt, que é um colunista da Foreign Policy e professor da Universidade de Harvard, já escreveu, logo depois da assunção do Trump ao governo norte-americano e depois das ameaças tarifárias de Donald Trump, de que a União Europeia não tivesse dúvidas de que os Estados Unidos não é mais um aliado, mas sim seu inimigo do ponto de vista tanto militar quanto econômico, quanto estratégico, né? Então, essa questão envolvendo a Groenlândia, caso haja de fato, seja uma tentativa de compra, seja uma tentativa de aquisição por vias militares, implodiria de vez a OTAN. Isso eu não tenho dúvida. Agora, Nonato, o que eu acho mais interessante é a reação dos europeus, né? Com essas ameaças dos norte-americanos e a Dinamarca ainda comentando que seria a implosão da OTAN, quando na verdade a OTAN já está praticamente sem apoio, né, por parte dos Estados Unidos, né? Agora, professor Márcia Dantas aqui, bom dia. Eu enxergo o disparate de Donald Trump como algo muito perigoso. Essa semana ele deu declarações horrorosas a respeito até das pessoas da Venezuela, dizendo que o povo venezuelano é feio. Também chegou a falar ontem que as leis internacionais, ele faz a interpretação que ele deseja.
Ou seja, o mundo enxerga hoje que não tem força contra Donald Trump. Os organismos internacionais, essa semana, ele saiu de mais de 200 também acordos. Então, aonde que vamos parar e o que o mundo e a União Europeia e o Mercosul agora junto com o Brasil podem fazer para se unir contra o mais forte que agora quer dominar o mundo, né? Porque o Trump vê isso, né? Quem tem força é que vai mandar e parece que até agora ele está conseguindo, professor. Exatamente. Olha só, que eu costumo, em algumas aulas, dizer o seguinte, que nós estaríamos vivendo sobre uma movimentação das placas tectônicas das relações internacionais. Ou seja, nós estamos saindo de um período em que nós tínhamos aí um apoio, uma época, né, digamos assim, de apoio ao multilateralismo, né, às organizações internacionais e sempre uma tentativa de solucionar os problemas mundiais por meio do diálogo, por meio das diplomacias, né? Por sua vez, o que nós estamos vendo, e já faz um bom tempo, e no caso do Trump ele é um acelerador dessas disrupções internacionais, é o contrário, é justamente a tentativa de deixar as leis de lado, o multilateralismo totalmente de lado, e sim conquistar os seus objetivos por meios militares e por meios geoeconômicos, digamos assim, ou seja, o uso de instrumentos econômicos para fins coercitivos, geopolíticos, né? E é o que nós estamos vendo. Seria agora uma volta ao final do século XIX, começo do século XX. Inclusive, quando a gente compara as tentativas de aquisição de outros países, por exemplo, mas no começo do século XIX, houve a compra do Louisiana, no final já do século XIX, entre 1867, se não me engano, a compra do Alasca. Enfim, veja, nós temos aí alguns precedentes que ocorrem justamente nesse período, final do século XIX, começo do século XX, em que houve não só a tentativa, mas de fato a compra de territórios, né? Por parte dos Estados Unidos. E agora nós estamos vendo o mesmo modus operandi por parte dos Estados Unidos, agora com a tentativa de comprar a Groenlândia, inclusive oferecendo de 10 a 100 mil dólares por cabeça do povo da própria Groenlândia, né, a fim de que eles possam votar pela separação, de fato, da Dinamarca, né? Pois é, professor, e o problema aí é que também um enfraquecimento da OTAN não seria benéfico para os países europeus, os demais, né, sem um apoio dos Estados Unidos mais explícito. Agora, professor, olhando um pouquinho para a questão da Venezuela, o Trump deve se encontrar com Maria Corina Machado na semana que vem, ela que sempre foi uma opositora do regime chavista. E o que a gente tem hoje é uma sequência do regime de Maduro, só se retirou o ditador de lá, mas o restante do regime, a base sólida continua lá. O senhor vê alguma perspectiva da gente ter eleição de um modo um pouco mais rápido, mais acelerado, se não em 30 dias, já que o Trump descartou pelo menos em 3 meses, algo que o vale ou não? Não. Infelizmente, pelo menos do meu ponto de vista, entendo que não. A Maria Corina Machado, ela inclusive apoiava, né, como você muito bem disse, eu lembro que no começo do ano passado, se não me engano, ali para maio, enfim, abril, a Maria Corina estava apoiando de forma expressa Donald Trump, e eu já tinha ali as minhas dúvidas do quanto ela poderia, de fato, apoiar Trump e acreditar nas afirmações de Donald Trump, né? E, de fato, não foi possível. Enfim, o que Trump fez com a Maria Corina foi exatamente também o que fez com outros líderes mundiais, ou seja, utiliza esses líderes até que não seja mais interessante do ponto de vista estratégico e dos interesses norte-americanos, e deixa esse líder totalmente de lado e sem qualquer apoio. E é o que está acontecendo hoje com Maria Corina Machado, né? Ela serviu até um ponto para os discursos de Donald Trump e para as estratégias militares norte-americanas, e até que, a um certo ponto, até
por orientação da própria CIA e do Pentágono, de manter Delcy Rodrigues no governo. E o que nós vimos foi um movimento, uma mudança intra-regime, né? E como você colocou, é uma mudança dentro do próprio regime, dentro do próprio regime chavista, né? Até gosto de dizer que nós estaríamos aí num período chavista 3.0, né? O primeiro sendo do próprio Chaves, o segundo de Maduro, que não se alinhava aos interesses americanos, e um terceiro período que é entrar agora com a Delcy, em que se alinha aos interesses norte-americanos, né? Tá certo. Professor Alexandre Coelho, certamente voltaremos nesses dois temas, porque eles estão apenas, infelizmente, começando por um lado, né? Muito obrigado pela gentileza e bom final de semana. Obrigado para vocês também.